Om Tat Sat. Eu falei um pouquinho sobre os artistas, né, como os artistas devem ser segundo o Natya Shastra. E eu queria enfatizar um ponto que eu acho que é muito importante da gente entender, que é o contexto, né, do Natya Shastra, dessa cultura onde a dança e a música aparecem, para a gente poder compreender melhor o que é que o Natya Shastra fala sobre os artistas, por que ele fala isso, etc. Então, tem uma historinha que conta que Alexandre o Grande, ele invadiu a Índia, né? Acho que todo mundo sabe disso, ele chegou na Índia e ele encontrou com um rishi, com um sábio, na beira de um rio sagrado. E esse sábio, ele estava lá meditando e Alexandre estava ali conquistando tudo. E aí Alexandre perguntou para o sábio: o que você está fazendo? E ele falou: eu estou meditando e eu passo a minha vida assim. E Alexandre pensou: que desperdício de vida. E aí o sábio perguntou para Alexandre: você, o que você está fazendo? E Alexandre falou: eu estou conquistando tudo, essa terra inteira. E o sábio pensou: que desperdício de vida. Então, cada um vinha de um contexto completamente diferente. Alexandre o Grande estava num contexto em que para você cruzar para o outro lado e obter sucesso numa vida celestial, eterna, bem-aventurada depois da morte, o importante é você ser lembrado e você ser um grande conquistador, você ter feito grandes coisas na sua vida, você ter conquistado muita coisa na sua vida, e então você se torna uma pessoa de valor para poder cruzar para esse outro mundo. Já o sábio, ele tinha uma outra ideia, porque ele vem de uma cultura em que, por exemplo, tem o grande Bharata, que dominou o mundo inteiro, que foi imperador do mundo inteiro, e depois, no final da sua vida, ele se apegou a um veadinho e, por causa disso, ele teve que nascer novamente num corpo de animal. Então, esse sábio, ele entendia que não importa se você conquista muita riqueza, se você tem muita fama, se você tem muito dinheiro, se você conquista a terra inteira e você não conquista a sua mente. Você não consegue dominar o seu pensamento, a sua mente, o seu ego. Então, são duas culturas diferentes, são dois contextos diferentes. Então, é muito importante a gente entender o contexto e a cultura indiana quando a gente fala da dança, da música, da arte indiana. Porque muitas vezes a gente vê que a arte ela é vista como um instrumento para que o artista se mostre, para que ele coloque seu ego, para que ele se exalte, né? Então o artista, ele quer ter sucesso, ele quer ter fama, ele quer ter dinheiro, ele quer ter projeção, e esses muitas vezes são os objetivos de alguém que trabalha com arte. Por outro lado, a dança indiana, ou eu falo da dança porque eu sou dançarina, mas a gente pode pensar em música, a gente pode pensar em outras artes indianas também, ela é feita exatamente o contrário. Ela é feita para que você acabe com esse seu falso ego, com essa falsa identificação. Então, o artista, ele tem que ficar o mais límpido, o mais transparente, o mais desprovido desse ego material, dessa identificação material, dessa necessidade de ser o centro de tudo, para que a sua arte, então, possa aparecer. E ele possa ser um instrumento, ele possa ser um meio de comunicação entre as divindades e os seres humanos. Então, o objetivo do dançarino não é se projetar, não é aumentar o seu ego, não é aparecer, não é que todos olhem para ele. O objetivo do dançarino, nesse sentido, do artista, nesse sentido de yoga, já que vem de uma escritura e as escrituras shastras, o objetivo último delas é yoga, é a união com o Supremo. Então, nesse contexto, o artista, ele está fazendo um tipo de yoga. Ele vai fazer austeridades na sua prática, no seu aprendizado, né? Ele vai se dedicar àquilo, ele vai fazer, né? Ele vai ter que se sacrificar ali pela sua arte, estudando diariamente, né? Se submetendo a uma série de coisas, para que então ele possa ir se purificando, e através dessa purificação que ele tem no próprio treinamento dele, né, por executar um treinamento, seguindo um guru, de acordo com uma prática estabelecida pelas escrituras, dessa maneira ele vai cada vez mais se livrando desse falso ego, dessa identificação corpórea, dessa necessidade de ter atenção para si, e vai cada vez mais se tornando esse ser divino.
Então esse é o objetivo que a gente tem ali da dança dentro do contexto, do ponto de vista do artista, o que o artista pode realmente obter com essa dança. Por isso que a apresentação, por exemplo, ela, né, normalmente os artistas, os dançarinos, os músicos, eles se apresentam depois de muitos e muitos e muitos anos de treinamento sob a guia de um guru, né, que seja realmente genuíno naquela arte. Isso porque o objetivo não é esse, não é a apresentação, o foco, né? O objetivo é outro, que é muito mais profundo e está muito além disso.